Olá, meus amigos, seja bem-vindo ao nosso canal Templo de Fé. Hoje vamos falar sobre a fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se espera, a convicção de fatos que não se vê. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se via, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça, que vem da fé. Gênesis capítulo 6, versículo 5 até o 9. Viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra, que era continuamente o mal todos os desígnios do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que eu criei, o homem e o animal, os répteis, as aves do céu, porque me arrependo de haver-os feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos, e Noé andava com Deus. É interessante que a história de Noé é citada de forma bem objetiva, ou seja, somente que importante para Deus. Noé, justo, íntegro e andava com Deus. Justo, respeitava os direitos de outros e de cada um do que lhe pertence. Íntegro, reto, incorrupto. Anda com Deus. Andar com Deus, andar junto, viver com, proceder com Deus. Deus não é homem para que imita, e nem filho de homem para que se arrependa. Números capítulo 23, versículo 19. Parece contradição, mas vemos que Deus sempre desejou relacionar-se com o homem. Porém, o pecado e os próprios interesses do homem afastam de Deus. Deus o criou o homem à sua imagem. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e a mulher os criou. O egoísmo, o individualismo, a falta de amor, suja a imagem de Deus. Quebra a comunhão, estraga o relacionamento. E como brigamos com a nossa esposa ou com nossos filhos, até que haja o pedido de perdão, arrependimento verdadeiro, por ter sido grosseiro, o relacionamento não flui com alegria, mas com pesar. A maldade se multiplica porque o homem escolhe ser mal, porque o homem escolhe seus próprios interesses. Noé andava com Deus, vivia junto com Deus. O Senhor fazia parte da sua vida. Se Deus faz parte da minha vida, o meu relacionamento com Ele flui. Deus acompanha no meu trabalho, está junto comigo quando eu converso com meus colegas. Mas será que o meu comportamento agrada a Ele? Tenho feito as coisas com consciência que Deus está comigo? Nas minhas conversas com Ele, tenho perguntado como estou? Pergunto se eu tenho honrado o seu nome como um bom filho? A palavra diz em Hebreus, capítulo 10, versículo 38, todavia, o justo viverá pela fé. E também em Salmos, capítulo 37, versículo 25, diz: fui moço e já, agora sou velho, porém jamais vi um justo desamparado, e nem sua descendência mendigar o pão. Assim como Noé levou 120 anos construindo a arca, nós, a cada ano, estamos construindo um melhor relacionamento com Deus. Noé sabia que Deus queria um mundo melhor, queria homens melhores, e trabalhou duro durante anos, porque o desejo de Deus era santificar a terra e limpar toda a imundície. Mas durante o trabalho, os amigos, os maus pervertidos, ao verem que estava sendo feito, ria e fazia gracinhas. Imagino quantos filhos de Noé sofrendo, sendo ridicularizados pelos vizinhos e amigos,
sendo chamados de loucos. Mas Noé nunca abandonou o plano de Deus, porque ele andava com Deus. Por isso tinha sua força renovada a cada dia. E também força para animar seus filhos, até que o trabalho fosse concluído. Se pudéssemos resumir toda essa atitude de Noé em uma só palavra, qual palavra você escolheria? Eu escolheria certamente a fé. Ele nunca deixou de acreditar no que Deus falou para ele. E a fé nos inclina a ter uma atitude na caminhada com Jesus. Quem crê, faz. Quem sabe alguma manhã um dos filhos de Noé estivesse desanimado, cabisbaixo, incrédulo, sem desejo de continuar o trabalho. Mas Noé chama com responsabilidade, com firmeza, pois estão a serviço de Deus vivo. Não há tempo para perder. Mãos à obra. O tempo é curto. Vamos colocar a nossa fé em prática. Romanos capítulo 8, versículo 28 até o 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aquele de antemão conheceu também, os predestinou para seres conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre os muitos irmãos. As coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus, anda com Deus, tem relacionamento com Ele. Não estamos sozinhos. Somos família. Nossa fé deve estar fundamentada nessa verdade. Em 1 João, capítulo 4, versículo 20 até o 21, está escrito: se alguém disser ama a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, aqui vem, quem pode amar a Deus que não vê? Ora, da parte dele, esse mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Podemos complementar esse texto com Hebreus, capítulo 11. Com certeza daquilo que não se vê. Temos a certeza que Deus está conosco, mesmo sem vê-lo. E provamos a nossa crença. Amamos nosso irmão, que vemos. Pois não há como amar um Deus que não se vê, se não amamos o nosso irmão que vemos. Jesus lavou os pés de Judas, sabendo que ele ia traí-lo. E lavou os pés de Pedro, sabia que ele ia negar 3 vezes. E lavou os pés dos outros discípulos, mesmo sabendo que todos iam abandonar na hora H. Sofreu por nós, mesmo antes de nós nascermos. Que exemplo precioso de fé! Você está disposto a fazer o que por Jesus? Qual o tamanho da sua fé? Deus tem coisas tremendas a manifestar em nossas vidas e através de vossas vidas. Mas Ele deseja encontrar em nós um coração sensível à sua vontade, um coração que tenha prazer em obedecer os seus ensinos e que deseja ser como Jesus, pois esse é o seu propósito e é o centro da fé. Abre meus olhos, Senhor, para que veja o que realmente importa, o que é fazer a tua vontade. Meus amigos, se você gostou dessa mensagem, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e que Deus abençoe. Amém?